Oi para todo mundo, aqui a voz de quem você está ouvindo é do Abner, mais conhecido como Bel, talvez não tão conhecido aqui na internet, mas pro pessoal de casa, familiares, amigos, me chamam de Bel. Não sendo ofensivo, você pode me chamar do que você quiser e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, então o nome que eu escolhi dar para esse canal é Jogo Insights, porque basicamente eu vou jogar insights nele. Não que os meus insights sejam algo super valiosos, mas coisas que eu achar válido, pensamentos, vou jogar as minhas teorias sobre a vida, sobre passagens bíblicas, de repente coisas mais aleatórias, como algo sobre filmes, séries e coisas que eu curto. Então vai ser um ambiente bem diversificado, bem eclético. Vai ser bem legal da gente conversar juntos. Jogo insights porque também eu curto jogos. De repente a versão em vídeo desse podcast possa conter algumas gameplays. Então fica comigo aqui. Tenta se inscrever aí de alguma forma para receber os próximos episódios. E, gente, eu literalmente tô debaixo da minha coberta porque eu moro numa casa de bairro. E onde cada casa tem uns 2 cachorros e entre uma casa e outra tem uma criança gritando. Então eu até queria já ter gravado esse episódio antes, mas sempre que eu ia gravar tinha muito barulho e eu pensei, esse barulho não vai sair e eu preciso tocar isso pra frente. Eu já anunciei pras pessoas e então eu tô debaixo da minha coberta, tá muito quente aqui embaixo. Então eu já peço perdão por eventuais ruídos, barulhos de latidos, motos e crianças gritando. Eu tinha anunciado lá no meu Twitter, a propósito, se você não me segue, segue lá, @AbnerBel. Bel, como eu falei, é o meu apelido. Como ele surgiu, eu tenho 2 irmãs, uma mais velha, uma mais nova, eu sou o filho do meio, tô ali sanduichado. A minha irmã mais nova, ela me chamava de Abel, é o que eu me lembro, ela não conseguia falar Abner, e aí ela falava Abel, e eu acho que depois isso se transformou em Bel em algum momento e ficou Bel, e uma galera me chama de Bel. Me segue lá no Twitter, @AbnerBel. Eu postei lá que a gente ia falar sobre as cartas de João, né? Nessa série Insights nas cartas de João. E é isso que eu quero começar fazendo nesse primeiro episódio. João é o apóstolo João, que esteve com Jesus. Ele escreveu o Evangelho de João lindamente. Eu adoro o Evangelho de João. E ele escreveu essas cartas que a gente vai ler e Apocalipse. Simplesmente o homem que escreveu Apocalipse. Quem me conhece sabe que eu sou fissurado por escatologia, sou fascinado por esse assunto da volta de Jesus, as coisas que acontecem na sequência disso, as coisas que antecedem esse momento. Claro que no Apocalipse não é tudo de escatologia, mas é o fechamento, a conclusão e finaliza todo esse quebra-cabeça que está sendo montado desde Gênesis, passando pelo Pentateuco, pelos profetas, até mesmo nos Salmos, e passa pela mensagem de Jesus, passa pelos apóstolos e finaliza então em João, né? Toda a Bíblia é escatológica, toda ela está apontando para a consumação de tudo, para o final feliz, né? Mas a gente não vai falar de Apocalipse, pelo menos não hoje. Certamente em algum episódio a gente vai falar de escatologia, mas não é hoje. Só quero que você saiba que a pessoa que escreveu a carta que a gente vai ler agora, Joãozinho, nosso camarada, é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Então, pensa que a genialidade, a mentalidade da pessoa que escreveu o Apocalipse é a pessoa que está escrevendo essa carta aqui, né? Essa mente brilhante por trás dessa carta. E a Epístola de João, ela tem uma estrutura bem peculiar, assim, porque ela não é linear. O autor, ele vai desenvolvendo os assuntos de forma circular. Então ele vai falar sobre um assunto, depois ele vai para outro, e depois ele volta para o assunto que ele falou anteriormente, e aí volta de novo para aquele que ele falou na sequência, e ele vai desenvolvendo assim, quase como uma espiral. É importante você ler até mais de uma vez a carta, para você percebendo essas nuances e fechando os argumentos.
Outra coisa importante de falar sobre João, daí especificamente, é que a gente geralmente tem essa ideia de João como o discípulo do amor, né? Principalmente por causa das cartas, por causa dessas 3 cartas que ele escreveu, que ele fala muito sobre o amor. É ali onde ele escreve aquela frase bem conhecida de que Deus é amor, é ali que ele estabelece essa verdade. Então, ele fala de forma bem amorosa, trazendo os aspectos da graça de Deus, no sentido do perdão de Deus. Mas a gente não pode esquecer de que João não é por natureza, ou quando ele apareceu na Bíblia pela primeira vez na história, ele não é esse cara do amor, né? Pelo contrário, é um cara da lida, do trabalho, bruto, pescador, junto com Tiago, Pedro, André. Jesus chega a chamar ele, junto com Tiago, que é irmão dele, de filhos do trovão. Então você já deve imaginar mais ou menos como era a personalidade de João para o próprio Jesus dar esse apelido para ele e para Tiago, né? Filhos do trovão. E a gente tem aquela cena bem peculiar em Lucas 9, onde Jesus está indo para Jerusalém e ele pede para os discípulos irem na frente para preparar lugares para ele dormir, para ele ter um pouso. E João é um desses discípulos que vai e eles não encontram pouso nas cidades porque as pessoas não querem receber. E João pergunta para Jesus se Jesus não quer que eles orem para que Deus envie fogo do céu e consuma as pessoas, né, e mate as pessoas que não quiseram dar um lugar para Jesus ficar. E Jesus, obviamente, repreende eles, mas, cara, olha só, né? João, esse é o João, o discípulo do amor. É claro que houve uma transformação na vida dele, depois que o evangelho transformou a vida dele, a mensagem de Cristo, que ele mesmo ouviu do próprio Cristo, mudou a vida dele, mas ele não era flor que se cheire, não, né? Mas é legal que, passado essa transformação, e ele escreve o evangelho de autoria dele, né, o evangelho de João, ele se refere a si mesmo como discípulo amado por Jesus. É legal porque a definição que ele faz de si mesmo é baseado no que Jesus sente por ele, como Jesus olha para ele. E essa deveria ser a forma como a gente olha para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente quer se definir por aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que são as nossas habilidades, os nossos talentos. Quando alguém pergunta quem você é, o que você faz, a gente tenta garimpar ali na nossa personalidade, nossas maiores virtudes, a gente tenta botar para fora aquilo que a gente faz de melhor, mas a nossa definição deveria ser sempre aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, né? É claro que nesses momentos as pessoas querem saber exatamente o que a gente faz e o que a gente é, por definição, a nossa profissão, aquilo que a gente estuda, não tem nada de errado nisso, mas é mais uma questão de coração e de mente, sabe? De a gente pensar sobre isso, assim, como eu realmente me vejo. Tudo bem que eu preciso responder para as pessoas o que eu faço de melhor, quais são as minhas habilidades, mas quando eu tenho que responder para mim mesmo quem eu sou e o que eu faço, né? A gente sabe que de nós mesmos, se não for pela graça de Deus, não flui nada de bom. Mas Deus, sim, Ele é bom, Ele é amoroso e Ele nos ama e Ele estende essa bondade a nós. Então é interessante que João se define por aquilo que Deus vê dele. João se define por aquilo que Jesus sente por ele, né? O discípulo amado. Ele escreve isso, né? E talvez é engraçado pensar os outros apóstolos lendo o Evangelho de João depois que ele terminou, né? E chegando nessa parte ali e ficando com uma cara tipo: como assim tu era o discípulo amado, o discípulo preferido de Jesus? Eu fico imaginando a cara de Pedro assim, tipo: pô, e aí, João? Não foi pra ti que ele falou que era pra eu cuidar das ovelhas dele, né? Então, com licença aí. Mas devia ter... Não sei. Se fosse eu, acho que eu ia ficar meio de cara. Mas pode ser que os apóstolos já eram bem convertidos. Eu que não sou muito. Mas vamos lá. 1 João, capítulo 1. Eu dividi esse primeiro capítulo em 3 partes, que é a introdução. Nos primeiros 4 versículos,
O versículo 5, ele é um resumo da mensagem, ele é, assim, João está estabelecendo ali no versículo 5 a base do discurso dele, e do versículo 6 ao 10 é o que eu chamo dos 5 Cs, né? Não 5 Cs da letra C, mas o C como condicional, né? Ele começa todos os versículos com uma condição, né? Se dissermos, se andarmos, se confessarmos, e é onde a gente extrai, assim, a maior parte do argumento dele. Eu esqueci de falar, mas eu estou usando a versão NAA, a Nova Almeida Atualizada. Eu gosto bastante dessa versão porque ela tanto traz uma nova roupagem na linguagem e ela também mantém essa estrutura das versões mais tradicionais, né, da Almeida mais tradicional, não reduzindo tanto a ideia, né, e não limitando tanto como algumas outras versões com uma linguagem mais moderna às vezes fazem, né, que às vezes reduz um pouco a ideia, o que para uma leitura mais corriqueira, para alguém que está começando a ser introduzido na leitura bíblica, pode funcionar muito bem. Mas a nossa ideia aqui é tentar extrair mesmo aquilo que o próprio autor está dizendo. É claro que, se a gente fosse realmente fazer isso, a gente teria que dar uma olhada no original, mas assim, eu quero que esse espaço seja bem eclético, bem aberto, independente do nível que você tem. Então a gente não vai fazer isso, não é a ideia. Mas, bom, vamos lá do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então ele começa a carta de uma forma a fazer uma autorreferência, né? Porque o Evangelho de João começa de uma forma parecida, né? No princípio era o verbo. Então ele está falando aqui sobre o princípio, ele está falando sobre o verbo da vida. Só que uma das coisas que eu acho mais interessante nesse início é a ênfase que João está dando no fato de que ele é uma testemunha verdadeira das palavras de Jesus. Ele não está simplesmente reverberando algo que ele ouviu de alguém, ele não está simplesmente no meio de um telefone sem fio, alguém que falou algo para ele e ele está trazendo isso. Ele não está simplesmente discursando sobre um conceito abstrato, sobre uma ideia. Ele está dizendo que aquele que era desde o princípio, aquele que é eterno, aquele que é o próprio Deus, ele viu com os próprios olhos. Aquele que se fez carne, ele contemplou e as mãos dele tocaram. Ele ouviu da própria boca do verbo da vida. É a respeito do verbo da vida que ele está anunciando a todos que estão lendo essa carta. Então, assim, Jesus é uma pessoa, sabe? Jesus existiu de verdade, não é um mito, sabe? Isso era uma coisa muito bem fundamentada para os apóstolos, porque, assim, é até redundante falar que isso era uma coisa fundamentada para os apóstolos, porque, cara, eles viram. Sabe, eles caminharam com Jesus, eles participaram de refeições com Jesus, eles viveram os momentos mais engraçados com Jesus, os momentos mais tristes com Jesus, eles viram a morte de Jesus. João viu o Cristo crucificado. Esse João que escreve essa carta viu Jesus na cruz, crucificado com os próprios olhos dele. E esse mesmo João é quem viu o Jesus ressuscitado. Não é como se alguém tivesse dito assim, Jesus morreu, tu não estava lá, mas assim, ele morreu, e aí depois Jesus aparece vivo, e aí eu não sei se ele de fato morreu e ele só tá aqui depois. Não, João, ele viu com os próprios olhos, ele estava na beira da cruz, vendo Jesus morrer, e depois ele viu aquela mesma pessoa, toda ensanguentada, morta, ele viu ressuscitada. Então, assim, é algo incrível e de se olhar por essa perspectiva e de ver que, cara, João tá falando daquilo que ele sabe, tá falando daquilo que ele conheceu de verdade. E fica já uma reflexão pra gente, né? Aquilo que a gente conhece de Jesus é daquilo que a gente experimentou de verdade? Será que isso é realmente fruto de um relacionamento verdadeiro com Jesus? Você pode dizer pra uma pessoa, quando você vai falar de Jesus, que aquilo que você tá falando é a respeito do que você viu com seus próprios olhos, que você ouviu com seus próprios ouvidos, que você tocou com as suas próprias mãos?
Claro que nenhum de nós tocou Jesus com as próprias mãos, mas proporcionalmente, você tem vivido uma vida de verdade na presença de Jesus? Assim, quando você lê a palavra, você tem lidado com a palavra de uma forma que aquilo são só palavras, frases, ideias, conceitos? Ou realmente, assim, você enxerga aquelas palavras com os olhos de que, gente, tem alguém por trás dessas palavras, tem uma pessoa, tem uma intenção, tem um Deus, de fato, tem um ser relacional por trás dessas palavras, sabe? Não são meras ideias. Então fica essa reflexão, assim, vamos lidar com o nosso relacionamento com Jesus a ponto de que a gente viva uma vida que, quando as pessoas nos escutam, elas escutam autoridade, sabe? Quando as pessoas escutam o evangelho que sai da nossa boca, as pessoas na época de Jesus, quando elas escutavam o discurso de Jesus, elas falavam que aquilo que ele falava com autoridade. Isso significa que ele realmente compartilhava daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele viveu e a verdade que estava nele. Então, quando a gente for falar do evangelho, que não seja só um discurso, mas que seja a nossa vida de verdade. Aquilo que a gente está vivendo através do nosso relacionamento com Jesus. O que eu tô falando para vocês é daquilo que eu vi, é daquilo que eu contemplei, é daquilo que eu experimentei, sabe? Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia simplesmente porque a voz de Deus foi ouvida através daquela leitura, sabe? Você não precisou de uma música, você não precisou de alguém com uma entonação vibrante te falando a palavra. A sua própria leitura devocional foi suficiente para a voz de Deus ser ouvida, sabe? E você se dá por conta de que, cara, esse livro é diferente de qualquer outro, esse livro fala direto ao meu coração. Então, esse é o sentimento. Fale daquilo que você ouviu de Deus de verdade no seu relacionamento com Ele. Bom, essa era a reflexão que eu queria deixar nessa primeira parte. Se você curtiu, dá um like, se inscreve aqui no canal. Se você quer curtir isso em formato de podcast, segue lá no Spotify, joga o Insights e a gente se vê na próxima.